Graça e paz a todos, sejam bem-vindos a mais um Direto do Trono de Deus, que o Senhor possa estar nos abençoando aí, nos dando direcionamento, paz, tranquilidade, né, nesse dia e que a gente possa estar aprendendo cada vez mais e mais da palavra do Senhor. Que o Senhor possa derramar sobre nós bênçãos sem medidas e nos dar cada dia mais e mais direcionamento sobre a palavra dele e que a gente possa aí não só aprender e ser egoísta, mas aprender e dividir tudo aquilo que o Senhor tem repartido com cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo aí dentro dos Salmos 10, né? Nós estamos fazendo uma devocional dentro do livro de Salmos. Temos uma pausa aí durante um período, mas isso não vai acontecer novamente, né? Quer dizer, nunca diga nunca, pode ser que haja algum imprevisto previsto por Deus, mas dentro da nossa vontade, dentro do que nós desejamos, não haverá pausa, né? Nós vamos dar continuidade aí ao livro de Salmos e que o Senhor possa estar trazendo revelações aos nossos corações verdadeiras, genuínas, graciosas, para que cada dia mais e mais a gente possa dentro desse meio espiritual e que em nome de Jesus Cristo a gente possa desenvolver a palavra do Senhor dentro dos nossos corações, né? A gente consiga aí não só essa questão do aprendizado, mas também da prática na palavra do Senhor todos os dias das nossas vidas, né? Em nome de Jesus Cristo. Amém. Marcelão, como estamos? Estamos de boa. E a senhora, como estamos? Estou bem, graças a Deus, né? Que bom. Aquela queda lá do meu pai de 15 dias que deu uma fratura, né? Na verdade, a gente, olha como Deus é maravilhoso, né? É interessante falar sobre isso, porque assim, meu pai há mais ou menos uns 15 dias atrás, não sei se vocês se recordam, ele teve uma queda e ficou com o olho bastante debilitado e tudo mais. E a gente tomou os devidos cuidados com ele, mas ele fez tomografia, fez tudo que ele tinha que fazer e não deu nada na tomografia. E a oftalmo, né, ela insistiu que havia uma fratura na órbita, né? É, E, 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 e a gente, e como os médicos disseram que não havia e tudo mais, a gente ficou super tranquilo com relação a isso. E aí o Senhor permitiu que ele tivesse uma nova queda, né? E a gente fica às vezes assim falando, poxa, de novo, caiu de novo. Poxa vida, como é que pode uma coisa dessa? A gente está o tempo todo com ele, segurando e tal. E uma frase que os médicos falam muito quando isso acontece é assim, gente, isso é comum. Acontece, porque ele já é de idade, ele tem 1,75 m, tem 80 e poucos quilos, então é difícil você conseguir segurar ele. O máximo que você consegue é amenizar a queda e tal. E ele deambula, ele anda. E você não pode parar a queda, o andar dele, porque senão ele vai ficar acamado e é pior para ele. Mas as quedas são muito perigosas, porque se ele fraturar algum osso, alguma coisa assim, ele pode se machucar seriamente e acabar acamado. Então, assim, é uma situação muito difícil de viver. E aí a gente questiona Deus, a gente fala, poxa, ele caiu de novo, Senhor, eu com ele aqui, e ele cai de novo. Como é que pode uma coisa dessa? A gente fica meio assim, triste, né? Mas ele caiu para honra e glória do Senhor, ele fez uma nova tomografia, e nessa tomografia foi diagnosticado que ele estava mesmo com uma fratura na órbita ocular, quer dizer. E ele, graças a Deus, já está calcificando, os ossos não estão desalinhados, porque se tivesse ele teria que fazer uma cirurgia. Mas por que isso? Para que ele pudesse tomar os medicamentos corretos para a dor que ele estava sentindo e a gente não tinha noção, né, do que estava acontecendo e ele agora está tomando os medicamentos corretos para a dor e está muito melhor e tudo mais. Então, às vezes a gente fala assim, poxa, por que que isso acontece? Para que que isso acontece? Por que que a gente vive
passando por situações assim e não procura olhar o outro lado, o que o real motivo, não a sua dor. A gente foca, nós como seres humanos, temos o hábito de focar o quanto isso dói em mim, e não quanto eu aprendo com isso, ou o quanto era necessário isso acontecer para que houvesse uma mediação de alguma coisa importante. Não, é o quanto isso dói em mim, ponto, acabou e eu não gosto de sentir dor, né? E a gente precisa abrir os nossos olhos para ver muito mais do que o carnal e enxergar o espiritual e entender que Deus cuida da gente. Se Deus não colocasse a mão, meu pai teria uma fratura muito séria, né? Se Deus não permitisse que ele caísse novamente para que ele fosse e fizesse uma nova tomografia, ele iria continuar sentindo dor. Então, assim, é, é, é Deus, sabe? É Deus sempre nos alertando, nos ajudando e no controle. E o que a gente pode fazer com relação a isso? É aprender, né? Redobrar o cuidado. A doutora Luana, que é a médica do meu pai, a neurologista, acabou de me mandar uma mensagem aqui no WhatsApp, apareceu aqui. Redobrar o cuidado, porque ele agora aprendeu a tirar a grade, né, da cama. Eita, pô. Uhum. Então, aí a doutora Luana mandou para mim, redobrar o cuidado. Então, assim, é isso, aprender a redobrar o cuidado, ter atenção com as coisas e ser grato, porque se ele está aprendendo a tirar a grade, mesmo que com os pés, é porque ele está ativo neurologicamente, é porque ele está vivo, ele está bem, e isso é importante. Então, ao invés de falar, ai, que droga, agora meu pai aprendeu a tirar grade, eu vou ter mais trabalho de ficar vigiando ele, porque ele pode cair mais, vai dizer, obrigado, Senhor, porque ele está tirando a grade, porque ele está verdadeiramente neurologicamente ativo, ele está vivo, né? É isso E aí. agradecer pelas coisas boas que Deus tem dado para cada um de nós. Isso é É verdade. importante. E eu queria repartir isso com vocês. Eu senti no meu coração de repartir. Eu não gosto muito de falar das coisas, digamos assim, ruins que acontecem com meu pai. Eu gosto só de falar das coisas boas. Mas eu senti no meu coração de repartir isso com vocês. Acredito que talvez porque alguém que vai assistir mais tarde, ou que está assistindo agora, esteja passando por alguma situação e que precise ouvir isso, porque o Senhor, a palavra do Senhor não volta vazia. Mas seja grato, sabe? Meu pai tá aí com uma fratura no óbito ocular, mas ele tá bem. E eu sou grata a Deus, porque não é nada grave, né? Ele tá bem. E ele tá ativo. E ele quer andar. Ele quer andar. Ele não quer ficar sentado. Ele quer andar. E glória a Deus. É isso aí. Glória a Deus por isso. E às vezes, Cláudia, a gente pergunta assim para Deus, assim, ó, Senhor, por que eu não sinto o Senhor? Por que o Senhor está longe? Por que o Senhor está afastado? Por que eu não sinto a tua presença? Né? É muito importante a gente entender e perceber isso. E o Salmo 10 ele vai trazer justamente isso para a gente, esse insight para a gente. Por que está longe, Senhor? É o que Davi pergunta ao Senhor. Ele diz assim, ó, posso começar a ler o Salmo aqui? Eu Claro. queria ler aqui o 1, depois do 2 ao 10, depois de 12 a 18, tá bom? Ok. Pode ser? Então vamos embora, olha só. Ele diz assim, ó, por que tu estás longe, Senhor? Por que escondestes a ti mesmo em tempos de dificuldade? Cara, e é impressionante isso. Eu estava na igreja ontem, Cláudia, e Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma coisa no meu coração que diz assim, olha só. Em Êxodo 2:24, ele diz assim, Deus ouviu o clamor do povo de Israel e se lembrou da promessa que fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. A promessa que foi feita para Abraão, Isaac e Jacó, e eu estava até lendo agora
Estava relendo agora há pouco que eu estou preparando uma palavra sobre Jacó. A promessa que Deus fez é justamente que eu te darei esta terra e a partir de você farei grande nação. Ele falou isso para Abraão, ele falou isso para Isaac e ele falou isso para Jacó. Te darei essa terra e é perpétuo, é para sempre. E além disso, ele falou: farei a partir de você uma grande nação. Para Abraão, para Isaac e para Jacó. Ou seja, para o povo de Deus, para o povo de Israel. E eles passaram por comodismo, depois de José, eu acredito que o povo se acomodou, entrou numa zona de conforto. E por isso que eles demoraram tanto tempo, tantos anos no deserto. Porque para tirar a zona de conforto de dentro da gente é muito difícil. Para inserir a zona de conforto de dentro de nós é muito fácil. Mas para tirar a zona de conforto de dentro da gente, de murmurar, de reclamar, de achar ruim, disso tudo que você está falando aí, de enxergar o copo transbordando, não é nem meio cheio, nem meio vazio, mas é conseguir enxergar o copo transbordando, leva tempo, demora tempo, talvez só a próxima geração vai conseguir chegar lá. E a gente se sente abandonado por Deus. Nesse meio tempo, a gente se sente como se Deus estivesse longe. Cara, o pregador de ontem estava falando sobre a história da arca, que eu achei tão lindo, Cláudio. Eu achei tão extraordinário. Porque teve um momento que a arca não estava em Jerusalém mais, ela estava em uma outra cidade. Ela foi retomada por Davi, porque ele estava sentindo falta da presença de Deus. Porque ele tinha tudo, ele percebeu que o reino estava crescendo, estava próspero, estava gigante, tinha grana, mas não tinha a presença de Deus. E foi sobre isso a palavra. E eu me toco que aqui no Salmos 10 ele está falando sobre isso. Ele está falando assim: Senhor, por que estás longe? Ó Senhor, por que escondes a ti mesmo em tempos de dificuldade? Por que será que Deus se esconde de nós em tempos de dificuldade? Sabe, de verdade, eu queria falar para você que está aí ao vivo, eu queria falar para as pessoas que também estarão aqui no replay. Logo, eu percebi isso na minha vida, e eu não sei, e eu já li isso em alguns outros lugares também, sabe, Cláudio? E não sei se você percebe isso também. Logo quando a gente entende que Deus é nosso único e suficiente Salvador e aceita Ele e Ele entra no nosso coração, muitas coisas que a gente pede para Ele, a gente é um bebê, sabe? E eu comparo isso com uma criação de filhos mesmo. Nós somos um bebê que não sabemos caminhar só, que não sabemos andar, que não sabemos engatinhar, que bebemos leite e que precisamos muito, 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 muito de Deus o tempo todo, em tudo que a gente pede, que a gente clama, Ele fazer assim, puf, 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 sabe? E existe um momento que é um momento talvez da adolescência, que é o momento da rebeldia, que é o momento de às vezes a gente achar que não precisa muito de Deus, ou então que a gente fala assim: não quero pedir mais nada para Deus, não quero pedir nada mais para o meu pai, não quero pedir mais nada para minha mãe. E aí, conforme a gente vai... Também não se sente digno mais. Você, às vezes, isso. Não é só a questão assim de que eu não quero mais pedir. É quando você olha para você e fala assim: eu não sou digno. Assim, só para reforçar isso que você está falando e você dá continuidade, durante um período da minha vida, eu sinto isso, assim, de que Deus pode fazer todas as coisas, Deus pode salvar a humanidade, Deus pode ressuscitar mortos, Deus pode fazer todas as coisas. Tudo está sob o controle de Deus. Mas todas as coisas que Deus faz, Ele faz para a honra e glória dEle, e Ele faz para o meu bem. Ele não faz porque eu quero, Ele faz para me fazer bem. Às vezes eu não enxergo isso agora, eu não consigo enxergar isso agora, mas futuramente eu vou olhar e vou dizer: ah, foi por isso que Deus permitiu isso acontecer na minha vida, né? E aí o que acontece? Nesses momentos que você não consegue enxergar, você diz: Deus é soberano, mas Ele não quer fazer.
Eu não vou pedir. Eu não vou ficar pedindo a Deus. Ou então você Ele olha para conhece o você e meu coração. fala, Ou então você olha para você e fala, meu Deus, eu sou tão indigno de pedir isso. Eu sou tão falho, eu sou tão ruim, eu sou tão pequeno, eu sou tão nada, que eu vou pedir isso para o Senhor, né? E aí você fala assim, eu não vou pedir, não Uhum. mereço nada do Senhor, o Senhor já fez muito por mim. Então existem dois momentos que eu passo na minha vida, que é o de, às vezes, de não pedir, porque Deus já conhece meu coração, então eu não vou pedir, e Ele vai fazer o que é bom, perfeito, agradável à vontade dele. E o segundo momento, que é dolorido, é dizer, eu não mereço e eu vou ficar pedindo a Deus. Né? Quem sou eu, né? Exatamente. E é impressionante isso. E Davi sente a falta da presença de Deus. Davi tá sentindo, ele fala assim: por que estás longe, ó Senhor? Por que escondes de mim, mesmo em tempos de dificuldade? E aí existe um momento em que, em que a gente precisa amadurecer. Tem uma frase que costuma dizer assim: olha só, tudo que você conhece e tudo que você sabe te trouxe exatamente até o momento atual, até onde você está agora. E a partir daí a gente precisa de algo novo, de conhecimento novo, de comportamento novo. Eu não vou conseguir prosperar, eu não vou conseguir crescer, eu não vou conseguir passar para a próxima fase sem novos aprendizados e novos comportamentos. Sabe? Não vou fazer com que eu consiga alcançar mais com o mesmo. Não é mais do mesmo, é mais com o mesmo. E aí eu me mantenho no mais do mesmo. Sabe aquela história daquela musiquinha de todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri, um sorriso é cotidiano o nome dessa música. Existe uma máxima que diz assim, que nada supera a rotina. Se você tem uma rotina baseada em resultados e montada para alcançar resultados, é importante você manter rotina, cadência, constância, que é a mesma coisa. É muito importante. Mas se você está há anos fazendo a mesma coisa e não está gerando resultado nenhum, precisa de novo comportamento. Mas tudo que você te ajudou, tudo que você sabe que você fez, te ajudou a chegar até aqui. É Então é como muito lançar a pedra para cima e esperar que ela caia em outro lugar que não seja na sua própria cabeça, E né? Davi faz essa pergunta, sabe? Eu te sinto, mas eu sinto você distante. Eu te sinto, mas porque Davi não está dizendo, Senhor, eu não sinto o Senhor mais. Ele diz, por que que está distante mesmo em tempo de dificuldade, né? E aí, ele continua entre os versículos 2 até 10. Olha só, Ah, a prova de que Davi está sentindo o Senhor é que ele usa uma palavra bem interessante. Ele diz: escondes a ti mesmo em tempos de dificuldade. Olha só. Então, Davi está dizendo assim: eu sei que o Senhor está aqui, mas está escondido. exatamente. Então, quando alguém está escondido, ela está presente, mas ela está Uhum. escondida, você não está vendo. Então, ele Sim, está dizendo: eu sei que o Senhor está aqui, é isso aí. eu sei, só não estou vendo. Isso. Beleza. Aí ele diz assim, olha só. Olha só, presta atenção. Presta atenção nessa parte que eu vou ler aqui. Eu vou ler até o versículo 10. E é muito importante você pegar os insights disso aqui. Qual o momento que o Davi se encontra nesses questionamentos? Ele se encontra no momento assim, olha só. Os perversos, no seu orgulho, perseguem os pobres, que sejam apanhados nos artifícios que imaginariam. Porque o perverso se gaba do desejo do seu coração e bendiz o cobiçoso a quem o Senhor abomina. O perverso, pelo orgulho de seu semblante, não buscará a Deus. Deus não está em todos os seus pensamentos.
Os seus caminhos são sempre penosos, os seus juízos estão muito acima, fora da vista dele. E quando a todos os seus inimigos ele soprou sobre ele, ele disse em seu coração, eu não serei movido, porque nunca estarei em adversidade. A sua boca está cheia de maldição, engano e fraude. Debaixo da sua língua há dano e vaidade. E ele assenta nos lugares de espreita das aldeias, nos lugares secretos, assassina o inocente. Os seus olhos estão secretamente postos sobre o pobre. Ele fica à espreita secretamente como um leão, e na sua cova ele fica à espreita para pagar o pobre, quando ele o arrasta para a sua rede. Ele se agacha e se humilha para que o pobre caia pelos seus fortes. E de quem ele está falando, sabe, Marcelo? Ele não Falando do inimigo das nossas almas. ele não está falando só do inimigo carnal. Davi está falando exatamente do inimigo das nossas almas, que a palavra do Senhor diz que ele faz de tudo para nos enganar. Ele age de maneira rasteira para nos enganar. Então, olha só, ele compara, olha que interessante, ele compara com o leão. Quem é o leão? O leão é o Senhor, o leão da tribo de Judá é o Senhor. Mas olha só, ele diz, está ele de emboscada como o leão na sua caverna e está de emboscada para alançar o pobre, apanhá-lo na sua rede, o enleia, o engana, né? E aí o que ele acontece? Olha só, como um leão. O leão é o oponente. Ele se faz de leão, mas olha o que ele faz. Ele se abaixa como a cobra, né? Se rasteja em seu poder. Lhe caem os necessitados. Então ele se abaixa, ele se rasteja e faz com que as pessoas façam o quê? Caiam na armadilha dele. Sabe, aquela história de que tadinho, pobre coitado, nunca faria isso comigo. Não, tadinho, ele precisa de ajuda, precisa ser amado, né? A palavra do Senhor diz que o inimigo ele se faz até de anjo de luz, né? Ele mostra a sua beleza, ele mostra, é igual o marido que olha assim uma mulher fora do casamento, Davi, que olhou uma mulher fora do casamento que estava tomando banho, né? Exposta na frente de todo mundo e ele caiu. Quer dizer, ele olha e fala assim, tadinha, tão inocente, tá ali tomando banho, ninguém tá vendo, né? Ela não é mal nenhum pra ninguém. E Davi vai lá e toma essa mulher para ele. Então, o diabo faz assim, ele mostra uma beleza, ele se rasteja com humildade, ele abre os seus olhos para enxergar a luz da alma do pobre coitado, que não sei o quê. Tem um filme, eu não costumo assistir esses filmes, mas eu vi um trailer dele uma vez. Eu não vou saber quem assiste aí, me perdoe, mas é aquele do vampiro, como é que é o nome? Crepúsculo. Isso. Eu não sei se é um, o 2, o 3, o 10, porque eu só vi de relance um trailer, então eu não vou saber. Eu sei assim que ele mostra para a menina, ele tá no meio de uma floresta e aí de repente ele vai para perto da luz. E aí quando ele vai para perto da luz, o corpo dele fica todo iluminado e ele diz para ela que é assim que ele atrai a sua presa. Olha só. Fica todo iluminado para atrair a sua presa. Isso me chamou a atenção, por quê? Porque o diabo é assim. É assim que ele atrai a sua presa. Tem um peixe que fica lá no fundo do mar. Lá no fundo do mar, escondidinho, e aí ele fica com uma luzinha e o peixe chega perto dele e entra na boca. Come.
É um peixe de águas profundas. Sim, Exatamente. sim. Então o diabo, ele é assim. Ele É, se isso aí. abaixa, ele Isso se aí. rasteja, ele se humilha para conquistar aquilo que ele quer, que é a nossa alma. É. Então A é nossa importante a alma. gente entender, olha só, a pergunta de hoje é: por que está longe, Senhor? E aí, como trazer a presença de Deus para próximo? Porque o que é mais importante do que a presença de Deus na nossa vida? Não há nada mais importante do que a presença de Deus na nossa vida. Né? Na pregação de ontem, cara, esse pastor, Cláudio, eu gostei muito dessa pregação. Eu mandei o link para você, eu acho, para você e para minha mãe. É impressionante porque ele diz, eu lembrei de você muito, porque ele discorre na história e ele fala sobre a Arca da Aliança e os momentos que a Arca da Aliança foi criado e na forma que ele foi criado logo depois que ela foi criada, logo depois que o povo saiu do Egito e que Deus mandou Deus mandou os formatos de como que teria que ser criado o templo e a tenda e tudo mais, e os 4 objetos que estão lá dentro, ele fala à direita o que tinha, à esquerda o que tinha. Cara, eu fiquei impressionado com... Ele me levou lá, sabe? Essa pregação me levou lá no lugar, eu queria ir lá de novo. Se eu pudesse ir presencialmente, mas não está lá mais, né? Então, o que que acontece? E ele fala sobre a construção da Arca da Aliança, e a Arca da Aliança é um instrumento da presença de Deus. E dentro da Arca da Aliança tinha algumas coisas muito importantes, e uma delas era o que foi guardado, era o maná. Olha que extraordinário e que sacada fantástica. E esse maná é a representação de que Deus nos sustenta todos os dias. Por quê? Porque ele não podia, de forma alguma, ser guardado para o dia seguinte. Porque a presença de Deus nos sustenta todos os dias. E que pregação extraordinária, que pregação fantástica, sabe, que presença de Deus iluminada nesse negócio ontem. Cara, quando eu comecei a reler esse capítulo 10 de Salmos, me trouxe à memória justamente sobre a presença de Deus, sobre como se aproximar, como trazer para perto, para perto, a presença de Deus. E a primeira coisa que ele nos ensina aqui é: faça perguntas assertivas para Deus. Quando ele diz, ele fala: Senhor, por que que eu estou sentindo o Senhor longe? O primeiro versículo ele diz assim: eu sinto o Senhor, mas eu sinto distante, eu sinto longe. Fazer perguntas para Deus é muito importante. No versículo de 2 a 10, ele diz assim, que é o nosso segundo ponto, ele diz assim: diga a Deus o que tem acontecido, o que o inimigo das nossas almas tem feito com você. Mas Deus sabe, é isso que Cláudia estava falando aí. Ela disse assim: ei, mas às vezes eu não me acho digno. Ei, às vezes eu acho que Deus que precisa me notar, me tocar, se lembrar de mim, como se lembrou do povo de Israel lá no versículo, em Êxodo 2, versículo 24. Ele precisa se lembrar de mim. Ei, deixa eu te contar uma coisa. Ele se lembrou através do clamor do seu povo. Ele se lembrou através do clamor do seu povo. Então, o segundo ponto é: diga o que está acontecendo com você. Deus quer saber, né, Marcelo? O que que acontece? É exatamente isso. Quando a gente se afasta, né? Quando a gente não diz a Deus o nosso sofrimento, quando a gente tem vergonha de, porque a gente reconhece a grandiosidade do Senhor e a gente tem vergonha de chegar para Ele e falar: Senhor, pequei mais uma vez. Senhor, eu agi de maneira, mais uma vez, a gente fica constrangido de entrar na Sim, presença do Senhor. sim, Quem sim. se aproveita disso e que está ali à espreita é Satanás. E o Senhor está dizendo através da vida de Davi: meu filho, eu quero te ouvir. Eu estou aqui Uau! escondido para te ouvir. Diga para mim o que que você está passando. Me conte o que que o inimigo está fazendo com você. Se faça de fofoqueiro para mim. Não tem problema, não. Eu quero ouvir. Conta o que que Satanás está fazendo contra você. Conta que você caiu na armadilha dele, porque eu tô aqui para te desamarrar dela. Eu tô aqui para te proteger. Mas se você não me contar, eu não vou invadir. Eu não vou invadir. Eu tô aqui para É, proteger você, para cuidar de você, mas eu também tô aqui para te ensinar.
a te É, e é ensinar. por isso que às vezes nós sentimos Deus afastado de nós. Nós sentimos que Ele está lá, mas Ele está observando. Como quando, Cláudia, eu ficava indignado quando eu li essa parte. Sabe, existia uma mulher, que era a mulher que foi mãe de Samuel, ou mãe de Ismael. Mãe de Ismael, certo? Que era serva de Sara. Sara não esperou, não quis naquele momento esperar o tempo que Deus disse que ela ia ter um filho. E ela falou assim: tá demorando demais tomar minha serva para que ela tenha um filho através de mim. E aí, eu esqueci o nome dela, Agar, eu acho. Que eu tenha um filho através dela. Isso, eu não lembro o nome dela, não sei se é É Agar. H. H. Agar. E aí, depois que ela teve um filho, Sara ficou enciumada e ficou pegando no pé dela. E uma primeira vez ela fugiu. E um anjo encontrou com ela e disse: volte, você precisa passar por isso. Ela disse: volte, você precisa passar por isso. E ela voltou. E aí, no segundo momento, Sara falou assim: você precisa escolher entre ele Quando e eu. quando Sara tem o filho, Tenho isso, aí isso, acontece o exatamente. contrário. A Exatamente. H, junto com Ismael, começam a zombar da criança, porque era filho de uma senhora de idade, né? É. Enfim, tá zombando. E aí E Sara aí se o que vê humilhada por isso e diz para Abraão: escolha. manda ela embora. E aí manda ela embora e ela sai caminhando, a caminho do deserto, a caminho do Egito. Ela sai Que me caminhando e ela aflige, eu não acho vê que é o que água te mais. aflige é a resposta de Deus para Abraão. Porque assim, Sara falar isso, ela é ser humano. Aham. Abraão tomar uma atitude com relação a isso, ele é ser humano. A gente pensa assim, tá, tudo bem, tá errado. Mas Deus fala para Abraão, faça o que a sua mulher tá mandando. Aí Tá você fala, meu mandando. Deus, como assim, Senhor? É porque já estava É tudo uma planejado, criança. era o que precisava acontecer. E aí chega caminho do deserto, ela deixa o bebê perto de uma árvore e se afasta para não ouvir o choro dela, para não ouvir o choro, o desespero dele, porque não queria, não tinha água mais. E ela não queria ver o filho dela Meu Deus. desfalecer, morrer, e se afasta. E Deus ouve o choro da criança e manda um anjo para lá e pergunta para ela. E aí direciona ela. Vai lá, pegue seu filho e olhe, tal lugar tem água e dá para chegar lá. Sabe? Então, o que que acontece? Acontece o seguinte, a gente precisa clamar a Deus. Às vezes a gente acha que eu sou um egípcio, às vezes eu acho que eu sou indigno, às vezes eu preciso dizer para Deus, Senhor, está me acontecendo. E Deus ouviu o choro de Ismael, de lá de onde ele estava. Ele disse, mas Deus não é onipresente, não é onipotente, não é onisciente. Ele estava vendo. Ele estava vendo, porque ele é onipresente, ele é onisciente e ele é onipotente sim. Mas ele precisa fazer com que essa história chegue aqui, chegue hoje, que ecoe para a eternidade, para ensinar a mim e a Você você precisa que nós chorar. precisamos chorar e clamar, porque a partir do clamor é que Deus se lembra da promessa que fez ao seu povo. Mas ele esqueceu, de repente Deus está lá no Éden, serelepe pimpão, conversando, sabe? Recebendo o louvor e a adoração daqueles que não param de louvar e adorar ao Senhor, e aí de repente ele escuta o choro de uma criança e se lembra dessa criança porque ele esqueceu? Não. Nesse caso, se lembrar significa ele começou a trabalhar na vida daquela criança para aquilo que ele precisava acontecer e fazer. Entende? Então é isso, ele iniciou o processo de trabalhar na vida dessa pessoa. Tudo aquilo que você está passando para você alcançar a próxima fase da vida. Tudo aquilo que você está sendo perseguido para alcançar a próxima fase da sua vida. Você não pode ir
combater o chefão, sem passar pela fase um, 2, 3 e 4, porque essas fases te fortalecem. As fases da vida, elas te lapidam para te transformar naquilo que você precisa ser lá na frente. E você vê isso bem claro sobre a importância de você clamar, você vê que isso é bem a partir do 11, quando você vê o que Davi faz. O que Davi faz a partir daí? Quando Uau, ele olá. fofoca, né? Digamos assim, ele fofoca a Deus, ele diz assim, oh, os inimigos estão me espreitando. É, Né? E ele aí fala. ele começa a falar para Deus a partir do 11. Ele Ele disse disse em em seu seu coração, coração. Vai, leia, Claudinha. Deus esqueceu-se. Ele escondeu sua face. Ele nunca verá isso. Levanta-te, ó Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão. Não te esqueças dos humildes, porque o perverso menospreza Deus. Ele disse em seu coração: Tu não exigirás isso. Tu o viste, porque contemplas o dano e o despeito para o requerer com tua mão. O pobre se compromete contigo. Tu és o auxílio do órfão. Quebra o braço do perverso e do homem maligno busca a sua perversidade, até que nenhuma encontres. Né? Eu vou ler para ler até o 15, até qual que você Pode ler falou? até o 18, pode ler até o final. O Senhor é rei para sempre e sempre. Os pagãos perecem fora da tua terra. Senhor, tu ouviste o desejo dos humildes. Tu prepararás os seus corações, farás com que teu ouvido os ouça, para julgar os órfãos e os oprimidos, para que o homem da terra não possa mais oprimir. Uau. Você vê aí até o 14, sabe, Marcelo? Do 11 ao 14, ele começa a clamar a Deus. Primeiro, em seu coração, ele faz uma pergunta para ele mesmo. Uma pergunta não, uma afirmação. Ele chega a afirmar em seu coração. Ele diz, Deus esqueceu-se. Ele escondeu sua face. Ele nunca verá isso. Ele nunca verá o que está acontecendo. Ele diz, né? Em seu coração. E depois ele começa a falar assim, peraí, eu vejo o Espírito Santo de Deus dando uma beliscada assim em Davi, sabe? Tipo, que isso, menino? Se respeite. E ele diz, opa, peraí, levanta-te, ó Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão e não te esqueça dos humildes, né? Então ele fala assim, peraí, se esqueceu porque eu esqueci de alguma coisa. A gente já falou isso. A gente falou, os que esquecem são esquecidos. É isso Então, aí. eu esqueci de clamar. Exatamente. Então, peraí. Exatamente. Levanta, Sabe, Senhor. Olha para mim. sabe, sabe uma outra coisa que eu tiro disso aí? É que Davi, ele pede por todos e não só por ele. Davi é segundo o coração de Deus, um dos motivos é justamente porque ele sempre pensa no todo. Ele sempre pensa na nação, no reino, ele sempre pensa em eu quero governar, mas eu não quero governar sem a presença de Deus. Ele sempre pensa assim, me ajuda a governar a tua nação. Ele sempre pede para todo mundo. Ele está pedindo aqui, ele diz isso. Ele diz assim, ó, no 17 e 18, ele diz justamente isso. Senhor, tu ouvistes o desejo dos humildes. Certo? Tu prepararás futuro. Os seus corações farás com que teus ouvidos os ouça para julgar os órfãos e os oprimidos, para que o homem da terra não possa mais oprimir os humildes. Olha só que extraordinário isso. Ele está pedindo por todos e ele começa dizendo: Davi sempre faz isso. Ele começa dizendo: Senhor, onde é que o Senhor está? Olha só o que os perversos estão fazendo.
Senhor, eu sei que tu farás isso, isso e isso. E ele cobra, né? Ele cobra a verdadeira religião, ele cobra de Deus, sabe Exatamente. como? Ele Uau. diz no 14, no 14b, ele diz, a ti se entrega o desamparo, tu tens sido o defensor dos órfãos. Quer dizer, É. ele Tu é o cobra, auxílio do órfão. ele Exatamente. cobra, ele diz assim, ó, entregou o desamparado para o Senhor. É. A ti entrega o desamparado, porque o Exatamente. Senhor Exatamente. é que cuida dos órfãos. Então ele está dizendo assim: não sou eu, não, Deus. Eu estou É só isso te aí. representando aqui na terra. Eu estou só te representando aqui na terra. Quem cuida é o Senhor. É Se isso eu aí. não conseguir cuidar, as pessoas não vão falar mal só de mim, vão falar mal de quem está te representando. Eu sou teu embaixador. É. Ele está cobrando de Deus. É a tua glória, Pai. É. É o teu É o nome, teu Senhor, que está nome. em jogo. É o Senhor que é defensor dos órfãos. Não sou eu, não. Quer dizer, ele não diz para que eu seja o maior rei do mundo, para que eu tenha a melhor herança da terra, para que o meu nome seja entre todas as nações. Não. Ele diz, Senhor, só para te lembrar aí, caso o Senhor tenha esquecido, é o Senhor que é defensor dos órfãos. Eu só estou te É. representando. Eu É o sou um teu nome. instrumento. Eu sou a arca da aliança. Porque olha só, entenda isso. A arca da aliança, até a vinda de Jesus, era um símbolo da presença de Deus. E a arca da aliança, sem a presença de Deus, era só um símbolo da presença de Deus. Imagine, depois que Jesus Cristo veio, rasgou o véu no meio, de cima a baixo, não tem mais esse negócio de santo, santíssimo, tem o secreto, aquele lugar onde você se ajoelha, que você senta, que você bate papo e que você conversa com seu pai, só você e ele. A arca da aliança hoje é você. É onde o Espírito de Deus se acomoda. É onde o Espírito, a Arca da Aliança é um símbolo da aliança perpétua E de se você também Abraão, apresenta Isaac, a Deus, Jacó e todos nós. perfeito. E se E você não de tem que adianta, desculpa, e de que adianta o instrumento da presença sem a presença, sem o Espírito Santo? Entende? Então, os três passos para atrair, para aproximar a presença de Deus é: pergunte a Deus, fale com Ele, faça perguntas a Deus. Como se aproximar de Deus? Faça perguntas a Deus. Segundo passo, faça com que Deus ouça a partir de você tudo o que você está passando e que o inimigo das nossas almas tem feito você passar. E o terceiro passo é: não peça somente por você, peça por o povo. Porque quer ser segundo o coração de Deus, entenda que é um povo, é uma nação. Porque quando Deus prometeu uma nação e a terra prometida para Isaac, para Abraão e para Jacó, nós somos descendência dele. Essa promessa é perpétua para mim e para você. E como que eu atraio a presença de Deus para dentro do tabernáculo, para dentro do templo, para dentro da arca da aliança? Eu preciso seguir os passos que Deus está nos ensinando através do livro de Davi, do Salmo 10. Entende a E o importância disso? quarto passo, né, Marcelo? É peça para a glória de Deus, né? Peça para Uau! a glória Uau, de Claudinha, que extraordinário. É exatamente. Peça para a glória de Deus, não é para a sua glória. Peça para a glória do Pai. Muito bom, Claudinha. Isso, gente, é fantástico quando você verdadeiramente entende. E aí sabe o que eu acho lindo de Davi? E eu acredito que uma das coisas que Deus fala sobre Davi é ser um homem segundo o coração de Deus, é que Davi tem uma verdadeira fé dentro dele. Ele tem a certeza de que as coisas vão acontecer. Ele sempre, antes de É, acontecer, ele diz que vai acontecer. Ele finaliza com 18 dizendo: para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem
que é da terra já não infunda mais terror. Ele sabe, Deus vai fazer. Acabou. Ele chega assim e faz diferente, muito diferente de mim, que eu preciso mudar. E talvez Deus esteja falando comigo, talvez não, Deus está falando comigo dentro dos salmos para que isso mude na minha vida. Porque ele chega assim e faz assim: olha, eu estou entregando na sua mão. Né? Davi fala assim: tá na tua mão, toma, pega, Deus, pega. E aí ele fica insistindo: Senhor, eu estou entregando na tua mão, Senhor, É, pega, pega, pai, pega. E aí Deus faz assim: tá bom, Davi, me dá. E ele diz assim: pronto, já tenho certeza. Agora sento e espero. Porque eu sei, não sento e espero sem trabalhar, não é isso. Mas é tipo assim: eu confio, vai acontecer. Eu não. Eu tenho esse defeito. Eu confesso como defeito, preciso mudar e clamo a Deus que eu mude na minha vida, entreguei. E aí eu olho para cima e digo assim: Senhor, o Senhor está levando tão devagar lá para cima. Quer uma ajuda? O Senhor quer uma ajudinha aí? Não, me dá aqui que eu faço mais rápido. Entendeu? E esse é nosso defeito. É meu defeito. é, Entendeu? Como ser humano. Davi não, ele olha assim e fala: ufa, obrigado, Senhor, pegou. Nem vou olhar mais para cima, porque eu sei que já está lá. Eu não vou olhar porque eu não quero duvidar. Já está é isso, lá. é Está isso na aí. mão do Senhor. Ele diz: para que faça justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem, que é da terra, já não infunda mais terror. Para que não haja mais medo, para que não haja mais problema, para que não haja mais aflição. E acabou. Está na mão de Deus, está na mão de Deus. Acabou, né? Davi é um lindo. É. Davi é um lindo. Paizinho querido, Deus maravilhoso e príncipe da paz. Obrigado por essa história, obrigado por esse salmo, obrigado pelo manual da vida, pela tua palavra. Senhor, nós agradecemos pelo seguinte, Deus, porque sem Ele estaríamos perdidos, sem o Teu Espírito Santo estaríamos perdidos, sem Jesus Cristo, nosso irmão, estaríamos perdidos, desorientados, Pai. Obrigado pela história de cada um desses bravos. Obrigado pelos acertos e pelos erros de cada um deles. Senhor, obrigado pelo caminho, Senhor, de como atrair a tua presença para perto de nós. Senhor, eu sou muito agradecido por isso, Senhor. Sou muito agradecido porque o Senhor nos ensinou hoje para que precisamos não nos envergonhar ou achar indignos e fazer perguntas para o Senhor. E indagar por que o Senhor não está presente, porque eu sinto o Senhor, mas te sinto longe. Senhor, obrigado por nos ensinar, Senhor, que nós precisamos todos os dias contar o que nos acontece e que não estamos aguentando mais. E também nos ensina, Pai, nesta palavra de hoje, que precisamos entregar nas tuas mãos e abrir o nosso coração para a tua presença e descansar e confiar em ti. E que não devemos pedir somente para nós, e sim para todos à nossa volta, para todos os nossos amigos, irmãos e a prosperidade que é para todos. Paizinho querido, e nós também aprendemos hoje que pedimos para a tua glória. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos clamar a ti, Senhor, e pedir a ti, Senhor, que várias e várias pessoas, que esse vídeo alcance várias e várias pessoas, que a tua presença alcance várias e várias pessoas, Senhor, para que em nome de Jesus o seu nome seja glorificado. Nós não queremos, Senhor, crescer. Nós queremos que o Senhor cresça através de nós. Senhor, nós queremos alcançar através do nosso Instagram, da nossa página no YouTube, Senhor. Em nome de Jesus, que várias pessoas cheguem até a Ti. Em nome de Jesus, nós queremos te pedir, Senhor, clamar por todas as pessoas que estão à nossa volta, para as pessoas que estão aí ouvindo, Senhor, a Tua palavra, e que entendam a importância de se aproximar de Ti e de atrair para si a Tua presença, porque de nada adianta o Teu tabernáculo, de nada adianta o Teu templo, de nada adianta a Tua arca sem a Tua presença.
Nós clamamos pela tua presença todos os dias na nossa vida, Senhor. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, mostrar a tua presença para todas as pessoas que nos rodeiam através da nossa vida, por exemplo, Senhor, e não só por falar da tua palavra, mas por viver a tua palavra todos os dias. É isso que clamamos, Senhor, em nome de Jesus, e agradecemos, porque sabemos, Senhor, que o Senhor já o fez. E nós precisamos somente caminhar para esse futuro, onde já está pronto para nós. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Um Beijo, grande beijo galera. no coração. Até amanhã. Obrigado pela presença de todos. Tchau, tchau.